Alô? Pronto, agora sim. Muito bom dia a todos vocês. Muito obrigado, senadora Soraya Tronic, que é a presidente requerente dessa sessão especial e presidente da Frente Parlamentar para a Transparência dos Gastos Públicos. Nosso vice-presidente, que também fez uma explanação louvável aqui, impecável, o senador Harold de Oliveira, o secretário da região sudeste da Frente Parlamentar para a Transparência dos Gastos Públicos, senador Marcos Duval, senador Elmano Ferrer, senador Jaime Campos, todos vocês que estão aqui, especialmente as assessorias que têm desenvolvido um trabalho tão importante, tão elementar, para que a gente possa desenvolver essa frente, atender os objetivos. Eu sou de primeiro mandato aqui, minha primeira experiência como política, junto com a nossa presidente Soraya, nosso senador Marcos. Estou aprendendo muito, mas antes já gostava de acompanhar, né, os destinos da nossa nação, e para mim muito evidente a falta de transparência. Nós temos muito que evoluir, nós temos muito que trabalhar. E essa iniciativa é uma iniciativa brilhante, senadora Soraya, brilhante, e a gente tem que dar prioridade. Eu anotei poucos pontos aqui para rapidamente passar para vocês algumas coisas que me deixam angustiados, abrindo meu coração com vocês. O povo brasileiro foi às urnas, né? Foi às urnas pedindo mudança. Foi uma eleição de muita polarização, que propôs uma renovação não apenas no executivo, como também uma quebra de paradigmas no legislativo. E a gente percebeu, andando nas ruas, senadora Soraya, o cuidado das pessoas. Eu quero voltar a Platão, 350 anos antes de Cristo, quando ele dizia o seguinte: o destino das pessoas boas e justas que não gostam de política é serem governadas por pessoas nem tão boas e nem tão justas que gostam de política. E o povo brasileiro, Pedro, está gostando de política. Isso é muito importante. E precisa acompanhar as contas, os gastos. E a gente precisa, como bem falou o senador Harold, a gente precisa caminhar com a tecnologia, com inteligência artificial. A gente precisa caminhar para o simples, simplificar as informações. Nesse pouco tempo que a gente está aqui, Kleber, o Senado gasta... a gente tem que primeiro limpar a nossa casa, né, para depois querer pensar em limpar as outras. O Senado gasta 4,5 bilhões, essa estrutura aqui do Senado, 4,5 bilhões do povo brasileiro por ano. Um número impressionante para rodar essa casa aqui. Eu não quero nem falar de propostas de colegas nossos que eu subscrevi para reduzir a quantidade de parlamentares, que é um desejo, claro, do povo brasileiro, até para dar agilidade e também economizar. Mas o que me chama a atenção nesses 4,5 bilhões é que um colega nosso, o senador Lazier Martins, do Rio Grande do Sul, ele, desde o início dessa gestão, ele se reúne com a casa, com a secretária, com a diretora-geral da casa, ele participa da mesa e ele fez uma análise. Rapaz, ele me mostrou. Você sabe aquela coisa, cortando pouca coisa, não se aprofundando muito, mas assim, fazendo uma análise superficial e vendo os excessos gritantes de gastos dessa casa, junto com a consultoria competente que nós temos aqui. Você sabe quantos milhões, na ponta do papel, vendo com a diretoria-geral da casa, ele
conseguiria reduzir, sem sentir nada, 500 milhões de reais por ano. Gente, no momento que a gente passa por reforma de Previdência, no momento que a gente tem 13 milhões de desempregados, 500 milhões só assim, e sem sentir. Tá o relatório, que eu acho que esse é o primeiro relatório que essa frente parlamentar já deve pedir, uma sugestão prática, porque foi um trabalho que ele se desempenhou com a equipe dele e com a diretoria geral do Senado. Eu não sei se vocês sabem, o povo brasileiro, pouca gente sabe, mas aqui na casa, se você tem uma liderança, se você forma uma liderança, 3 senadores, 3, você já tem direito a uma cota extra, fora a que o senador tem direito, né, para manter a sua equipe de assessores e tudo, de gasto. Se você forma uma liderança com 3 senadores, você já tem direito a mais uma cota de R$250 mil. Ainda bem que as pessoas estão sentadas aqui. Se você forma um bloco, olha a escalada, se você forma um bloco de 9 senadores, juntando alguns partidos que dê 9, no mínimo 9 senadores, você tem direito a mais R$250 mil de nomeações, de gastos. Gente, que país a gente está vivendo? Que país a gente quer? Precisa disso? Precisa disso? Então, nós precisamos repensar o nosso país, colocar as coisas de forma transparente. Então, eu me sinto muito à vontade nessa casa. O Supremo Tribunal Federal, que foi colocado pela senadora Soraya Tronic, o judiciário, é uma caixa preta, total. A gente tem lampejos de vez em quando, algumas coisas que vazam, que saem, como, por exemplo, lagostas, vinhos, gastos de passagens, e coisas assim astronômicas do Supremo Tribunal Federal que não condiz o número de assessores, o número de funcionários terceirizados para se manter os 11 ministros do nosso Supremo ali para trabalharem. Então, tem muita coisa que a gente precisa trazer. O COAF, eu acho que o Marcos Duval, que teve um desempenho fantástico na semana passada, recebendo o pessoal da OCDE, e eu fiquei muito orgulhoso, repercutiu muito bem no meu estado, o seu trabalho, a sua recepção honrada, digna e buscando a verdade. O OCDE já está colocando o Brasil aí, ele vai falar daqui a pouco, vendo com maus olhos o nosso país, baseado nas últimas decisões. Inclusive, eu que votei, a Soraya também, o próprio Marcos Duval, eu que votei no atual presidente da República, né, no governo federal, querendo, com a esperança de uma quebra de paradigma, de uma ruptura de um sistema político corrupto, carcomido, que vinha de alguns governos, eu votei. Não me arrependo, mas confesso para vocês que esperava mais com relação a esse quesito, transparência do nosso atual governo. Vejo que está existindo a mesma política do toma lá da cá, a mesma política do troca de cargos, emendas parlamentares, de uma forma não republicana. Então, isso nós vamos ter que enfrentar pela verdade, pelo bem do nosso país. O COAF foi jogado de um lado, foi jogado de outro, hoje está lá como um apêndice do Banco Central, né? E ele tinha que ser cada vez mais fortalecido, ele precisava ser cada vez mais, ter mais autonomia. Então, nós temos um Estado muito pesado, muito bem o que colocou a Soraya, a gente sempre aprendendo com ela aqui, são 600 subsidiárias, estatais e tudo, 600. Você imagina
cabide de emprego que é isso, né? 20 bi por ano de prejuízo, né? De prejuízo. A Eletrobras está na marca do pênalti, né? Eu vou votar a favor. Isso aí eu não tenho a menor dúvida, que a gente tem que ter um Estado mais leve. Tem que ter um Estado atrapalha, viu, Marcos? Eu estava em São Paulo esse final de semana, olhando as pessoas trabalhando às 5 horas da manhã, nas ruas, para ganhar o seu pão. E a gente aqui, eu imagino o que a gente atrapalha, o que o governo atrapalha. Porque a gente tem um povo muito trabalhador, muito pacífico, muito resiliente, porque o governo atrapalha muito, é muita norma. Você vai nos outros países, não tem isso, essa tributação, é atrapalhando, é alvará para tudo, é documento para tudo, é uma burocracia sem tamanho. Então, eu peço desculpas que me estendi muito, desculpa o desabafo, mas eu vejo que a gente precisa cada vez mais de transparência, e eu fico muito feliz, espero colaborar no que for preciso. Soraya, você é a nossa líder, Marcos Duval, o Harold, que tem experiência, muita experiência, e contem comigo para o que a gente puder fazer para transformar. E eu vejo muita boa vontade dos colegas, a consciência está chegando para todo mundo. Ontem foi colocado nesse plenário aqui, foi um discurso ontem muito pesado ontem, né? Ontem a coisa veio, aflorou, né? Foi um pouco passional. Quem estava aqui sabe, a assessoria que estava aqui, quem estava acompanhando, mas eu achei bacana porque saiu daquela tranquilidade fétida, daquela tranquilidade do Mar Morto, que não era verdadeira. As pessoas colocaram as posições dela. Então, eu vejo com muita esperança os posicionamentos que a gente vai ter, a consciência de cada um aflorando, e eu vejo que ninguém é melhor do que ninguém. De coração. A gente aprende aqui uns com os outros. Tem partidos aqui, por exemplo, que pensam ideologicamente diferente de mim, né, que venham de uma área do empreendedorismo e tudo, que eu admiro e estou com eles em algumas pautas, que eu acredito que são de convicção e que eles têm colaborado muito. Então, todo mundo tem alguma coisa positiva para se associar. A gente aprende, a gente compartilha, e eu acho que isso é que faz a gente crescer. Nós estamos aqui para evoluir, para aprendermos uns com os outros, para perdoar, para amar. E esse país chegou a hora de ser amado, principalmente com quem está com essa missão de poder servir ao próximo aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, senador Girão, sempre presente. Eu tenho certeza que Vossa Excelência vai conseguir nos ajudar muito. Tenho certeza. Vou passar a palavra agora para o nosso secretário da região sudeste da Frente Parlamentar, o senador Marcos Duval. Alô?